Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar começando mais um Almoçando a Palavra nesta tarde, essa manhã. E nós estamos falando do Seminário do Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse 8, até do versículo 1 ao 6. Amém? Para a senhora irmã Vanessa. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Paz, Senhor, irmã Ana Cláudia, irmã Célia Ortiz. Deus abençoe. Vamos estar hoje dando continuidade à aula passada. Na aula passada nós falamos, irmãos, sobre esse começo aqui das trombetas. E nós falamos sobre o silêncio no céu, né? Houve silêncio no céu por quase meia hora. João, ele tem a revelação dentro das revelações que ele está tendo no livro do Apocalipse, de um silêncio que é feito no céu por meia hora. E ele vê 7 anjos diante de Deus com 7 trombetas. E depois ele vê outro anjo com um incensário de ouro e muito incenso para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E ele vê a fumaça subindo do incenso com as orações dos santos, desde a mão do anjo até Deus. E Deus então recebe as orações. Quando esse incenso com as orações é levado a Deus, esse mesmo anjo pega do fogo do altar, enche esse incensário, que é uma espécie de uma vasilha de ouro, e uma vasilhinha de ouro, e enche com o fogo do altar, e lança sobre a terra, e
houve, depois desta salva de ouro, esse incensário, recipiente para incenso ser lançado na terra, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E então, após isso, os 7 anjos que receberam as trombetas, eles vão se preparar para tocar as trombetas. Eles vão preparar para o início das 7 trombetas. A paz, Senhor, missionária Flávia. Então, hoje nós vamos falar sobre esta visão, este tempo, até o versículo 6. Nós vamos estar falando hoje. Algumas coisas se destacam nesta revelação. A primeira coisa que se destaca, a não ser o silêncio no céu, que nós já falamos na aula passada, é 7 trombetas, 7 anjos, um outro anjo com um incensário de ouro, incenso e oração, e aquele incensário sendo lançado sobre a terra, após a subida das orações. Eu quero começar esta aula de hoje falando com os irmãos sobre o tempo do silêncio. E eu falava na outra aula que o tempo do silêncio, paz, Senhor, irmã Chélia, o tempo do silêncio é o tempo da expectativa. Nós temos que usar o tempo do silêncio de Deus para expectativas. E, como eu disse, expectativa de algo grande. Porque no céu nunca houve silêncio. Apenas registrado aqui em Apocalipse 8, que houve silêncio no céu por quase meia hora. E algo vai acontecer, algo grande está para acontecer. E algo grande que vai acontecer é exatamente isso. Ele olha e vê 7 anjos, e logo após esta visão desses 7 anjos, ele vê outro anjo chegando com um incensário de ouro, e é-lhe dado muito incenso para ele colocar com as orações. Então, há uma expectativa no céu, o silêncio da expectativa por algo que está chegando. E o que é isso que está chegando, que é digno de que haja silêncio no céu? O que é que está chegando no céu que é digno de que todos se calem para esperar a chegada? Que todo o céu crie expectativa. Que o que está para chegar diante de Deus, que Deus ordena, já tem gente entendendo, que Deus ordena que haja silêncio no céu. O que faz o céu parar? O que faz ser gerado no céu expectativa? O que muda a postura dos moradores do céu? Algo vai acontecer, porque o céu é um lugar, eu já disse na outra aula, de muito barulho.
de muita adoração, de mover, de ação, de seres inflamados que andam para lá e para cá. O céu é um lugar de muito movimento. O céu é um lugar de muito barulho. E há um silêncio, há uma expectativa. E no desenrolar, a gente vai descobrir o que está chegando, para que haja uma grande expectativa. Assim como nós, escute isso aqui, assim como nós temos expectativa pelo céu, assim como nós criamos expectativa pelas coisas que Deus manda do céu, e Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do céu, do Pai das luzes. Então nós criamos expectativa pelo mover de Deus em nossa vida. Nós criamos expectativa pelas janelas do céu se abrindo e vindo ao nosso encontro. Nós falamos na aula passada sobre esse momento de expectativa de que algo grande vai acontecer no céu, na terra, na nossa vida, destinada de Deus do céu para nós. E hoje nós vamos falar sobre exatamente o contrário. Assim como nós estamos em expectativa pelo céu, assim como nós temos expectativa pelas coisas do céu, o céu tem expectativa por algo que nasce na terra. Pode ser o irmão Aline. O céu tem expectativa. Os anjos estão enfileirados com as suas trombetas. E outro anjo aparece enquanto João está olhando. E o silêncio, a expectativa é porque está chegando. Da mesma forma que a terra está em expectativa por algo que chega do céu na terra, o céu aqui está em expectativa por algo que chega da terra no céu. E o que é muito bem-vindo e que é digno de que o céu pare para receber? As orações dos santos. A sua oração. Há uma expectativa lá. Há um silêncio de expectativa para a chegada das orações dos santos. E veio outro anjo e pôs diante do altar, tendo incensado de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações. As orações, elas são grandes diante do céu. Assim como a terra se alegra quando recebe as coisas do céu, o céu se alegra quando recebe orações dos santos. As orações dos santos, assim como o Espírito Santo é o penhor de Deus para nós, as nossas orações é o penhor nosso para com Deus. Em Apocalipse 7, há uma igreja diante do trono. Em Apocalipse 8, as orações da igreja estão diante do trono. Então hoje eu sou representado diante de Deus pelas minhas orações. As minhas orações são o meu representante diante de Deus. Um dia eu estarei diante do trono com um novo corpo, espírito, alma e um novo corpo, diante do trono, servindo a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, vivendo uma eternidade em corpo presente com Deus. Porém, hoje eu me apresento diante de Deus em oração. As minhas orações, é por isso que Apocalipse 8, Apocalipse 8 é um capítulo que vai desenrolar as 7 trombetas. É por isso que eu digo que as trombetas são antes do arrebatamento. Por quê?
Porque antes das trombetas tocarem, as orações dos santos estão diante do trono. Se fosse após o arrebatamento da igreja, não seriam as orações apresentadas, e sim os próprios santos. Amém? É por isso, irmão, que é importante você compreender a aula. Olha, as trombetas estão para tocar, os anjos estão preparados, estão enfileirados para tocar as trombetas. Porém, antes que eles comecem a tocar as trombetas, outro anjo aparece, comparece diante do trono e diz: espera um pouco, que eu vou apresentar diante de Deus as orações dos santos. Então, se as trombetas fossem depois do arrebatamento, não seriam as orações apresentadas, e sim os próprios santos. Nesse momento, a igreja ainda está na terra, fazendo o quê? Orando. Fazendo o quê? Clamando. Fazendo o quê? Buscando a face de Deus. A igreja está buscando em Deus antes de ser tocada as trombetas. Então, voltando aqui, as orações, elas são muito importantes. Assim como a terra se alegra quando o milagre acontece, aqui na terra o céu se alegra com duas coisas: quando o pecador se arrepende e quando um santo ora. Quando você ora, o céu entra em expectativa, a tua oração sobe e Deus recebe, e o céu se alegra com a sua oração. Então, o céu tem expectativa pela oração. O céu se cala para receber sua oração. Quando o justo ora, o céu se cala para ouvir a oração de um justo. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo possui muito em seus efeitos. Porque a oração de um justo, ela é a alegria de Deus. Deus se alegra quando um pecador se arrepende e quando um justo ora. Quando os anjos estão enfileirados para tocar as trombetas, outro anjo aparece com um incensário de ouro, com muito incenso, para oferecer a Deus as orações do santo. O que eu aprendo? Aprendo várias coisas aqui. Primeira coisa que eu aprendo: a nossa oração, por si só, ela não é recebida por Deus. Se a oração subir seca, se a oração subir é uma oração maquinada, a nossa oração, mesmo o homem mais santo, o homem mais crente, o homem que mais ora, ele depende do Espírito Santo, que é o incenso, para que a sua oração chegue até Deus. Olha, que as orações foram recebidas e elas então têm que ser misturadas com incenso para que Deus possa recebê-las, aceitá-las. A minha oração, ela não chega ao céu se ela não passar pelo selo do imetro espiritual e ela não for misturada com essência espiritual. Se eu não orar com incenso, eu não vou ter as minhas orações respondidas. Se eu não orar com a intercessão do Espírito, não terei as minhas orações respondidas. Se eu não orar
orientado pelo Espírito, eu não terei as minhas orações respondidas. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Porque eu tenho orado sem a ajuda do incenso, algo do céu, algo espiritual. Tem que ser misturado ao meu pedido, algo do céu, algo espiritual. Tem que ser misturado à minha adoração, algo do céu, algo espiritual. Tem que ser misturado à minha intercessão. A minha voz não pode chegar no céu seca. A minha voz não pode chegar no céu seca, sem poder, sem incenso, sem unção, sem óleo e sem azeite. A minha oração, ela é dependente de Deus. A minha oração, ela é dependente de Deus. Ele olha, ele nivela, quando ela sobe, ele olha direitinho e vai misturá-la com algo do céu. É por isso que a minha oração não chega lá quando sai. Como sai? A minha oração chega lá, misturada, paz do Senhor, irmão Arnaldo. A oração, ela chega diante de Deus diferente do que ela sai aqui. É por isso que quando você ora, você vai orando, sua oração começa meio fraca, depois ela vai ficando forte, porque você vai recebendo incenso, você vai recebendo azeite. Quando você vai orando, a fé vai brotando, a fé vai crescendo, e aí Deus vai misturando incenso à sua oração. Aí Deus recebe. Até você, crente, sabe quando a tua oração é recebida por Deus e quando não. Quando a sua oração sobe sem incenso, você ora 5 minutos, você logo desiste, logo dá sono, logo você fala, o que eu estou fazendo? Nem você está acreditando no que você está orando. Eu não entendo é porque quando a gente está falando de oração aqui, as lives que dá menos gente é a live que a gente fala de oração. Eu não sei por quê, mas Deus sabe por quê. Os crentes não gostam de orar, a maioria. Glória a Deus. A gente fala sobre outras coisas, vem muita gente aí, começa a falar de oração, o povo some. Mas vamos lá, vamos continuar. A oração depende de Deus. Deus se alegra quando eu oro. Deus se alegra quando eu oro, mas a minha oração em si, ela é insuficiente para ser recebida por Ele. A minha oração em si, ela é insuficiente para ser recebida por Ele. Por isso é que há um anjo que analisa a minha oração, ela não vai direto a Deus. Analisa a minha oração, mistura com incenso, o incenso da adoração, então ela vai e sobe até Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, em Romanos 8:26, porque não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia vai dizer em Isaías 1 que Deus disse, quando vós multiplicais as vossas orações, eu não ouço. Por quê? Porque são orações desprovidas de incenso. E por que são orações desprovidas de incenso? Porque não passou pelo critério espiritual. Quando eu oro para me vangloriar do tempo que eu oro, que eu sou um homem de oração, posso até orar muito, mas o incenso não é colocado. É por isso que a Bíblia vai dizer, vocês estão multiplicando as suas orações,
Vocês estão orando muito, mas o propósito de vocês são errados. O interesse é simplesmente carnal. O interesse é simplesmente egoísta. Tem gente até que ora muito, 3 horas de oração, mas ele só sabe orar por ele. E ele só sabe orar por coisas carnais. É por isso que Deus está dizendo, quando vocês multiplicam as suas orações, eu não ouço. Não misturo incenso. Não chega ao meu gabinete de glória. Alamai, tecai, alabai. Não chega à minha santa presença. Não chega ao meu glorioso trono. Porque não está passando pela fiscalização dos anjos. A sua oração passa primeiro pelos anjos. Se passar pelo critério dos anjos, eles misturam o incenso e levam até Deus. É por isso que, às vezes, você ora e você diz assim, eu oro e nada acontece. É porque você está passando pelo critério. Os anjos estão, é por isso que a oração não é oro hoje e acontece amanhã. A sua maior parte, somente quando a oração é muito fervorosa e espiritual e ela já sobe com incenso, aí Deus já manda a vitória. Quando é algo rápido, algo urgente, e quando algo é urgente, você ora com urgência e não precisa nem de anjo pôr incenso. Você mesmo vai liberar o incenso da adoração. Por quê? Porque Deus sabe como nos tratar. Quando é algo muito rápido, muito urgente, quando a oração é urgente, a resposta às vezes vem urgente, porque nós liberamos uma oração espiritual. Então nós temos que aprender não somente orar muito. E eu não estou dizendo que é pecado orar muito. Um crente que ora bem, ele ora muito. Um crente que ora bem, ele tem prazer na oração. E a oração para ele não é um fardo. A oração para ele é um prazer. Um crente que ora espiritualmente, você não precisa estar puxando a orelha dele para ele ir para o culto de oração. Por quê? Porque ele tem prazer em orar. Eu vou falar de mim. O culto que eu mais gosto é culto de oração. Porque é um culto que eu vou apenas me reestruturar. O culto que eu mais amo, eu amo o culto de oração. Eu amo o culto de oração. Eu amo estar de joelho diante de Deus. Porque é prazer. Eu tenho prazer em me ajoelhar e falar com Deus. Então, oração não é uma regra. A vida cristã não deve ser uma regra. Não deve ser algo pesado. Não deve ser um jugo que pesa sobre os meus ombros. Tem que ser algo que tem que ser gerado prazer. Nós precisamos ter sabedoria para orar. Exatamente. Às vezes nós pedimos sabedoria para muitas coisas, mas para orar nós estamos falando com Deus sábio, nós temos que ter sabedoria para falar com Deus sábio. Glória a Deus. Então, eu tenho que ter prazer de me ajoelhar. Eu tenho que ter prazer. Eu não tenho que ir a um culto de oração. Eu não tenho que ir para o quarto de oração. Eu não tenho que me dobrar para orar, como se fosse uma necessidade, mas um prazer. É igual você vai no posto de gasolina, colocar gasolina no carro, colocar gasolina na moto. Não porque você tem prazer, porque precisa, senão a moto não anda. Tem muito crente, irmão, que ora por isso, não é por prazer, é porque é necessidade. Que é necessidade.
Aí ele fala, eu vou porque eu preciso, não porque eu quero. E quando nós fazemos por prazer, aleluia, não dói tanto. Quando nós fazemos por prazer, é melhor. Você vai receber recompensas por algo que você ama fazer. É igual a mãe de Moisés, que vai receber um salário para amamentar o próprio filho. Assim é as bênçãos para quem ora por prazer. Lembra quando a mãe de Moisés colocou o filho no Nilo e foi orar, e a mulher, a filha de Faraó, disse, eu tenho que pegar esse menino, mas eu não tenho leite para amamentá-lo. Então a mãe do menino, Miriam, disse, olha, eu tenho uma mulher que perdeu o filho e ela tem muito leite. Ela diz, traz ela aqui. E a mãe então pega o menino e vai dar de mamar para o próprio filho. E ela vai receber por aquilo. Assim é aquele que ora por prazer. Ora porque ama a comunhão com Deus. E não porque quer algo dele. Ele recebe recompensas espirituais, materiais, sem esforço. Ele recebe recompensas sem barganha. Porque Deus sabe que aqueles que oram porque precisa de alguma coisa, Deus sabe que está orando só por barganha. Eu estou orando aqui, não estou muito afim de orar, mas eu estou orando, porque se eu não orar, eu não vou receber o que eu quero. Isso é barganha. Eu não queria fazer uma campanha de oração, mas eu vou fazer esta campanha de oração porque eu preciso de algo. Isso é barganha. Porém, aquele que ora com prazer são as orações, irmãos. São as orações, irmão, que cria expectativa no céu. São as orações, irmão, que cria expectativa no céu, que os anjos misturam incenso para chegar a Deus. São orações feitas por prazer. Então não é o orar muito. Deus disse, vocês multiplicam as orações, mas eu não estou aguentando as vossas orações. Cala as vossas bocas. Mas a oração prazerosa é aquela oração que você fala, hoje eu não quero nada, hoje eu quero só sentir a tua presença. Eu quero só ter comunhão contigo. Eu quero só abrir meu coração para ti, Senhor. E receber de ti um toque. E receber de ti, Senhor, um toque. Só a tua presença. Lamaná, Surianda. É como a oração de Moisés. Ter anjo na viagem é bom. Aleluia. Os barganhadores aceitariam anjos na viagem. Os barganhadores aceitariam anjos na viagem, porque barganhador só quer andar bem, chegar bem. Barganhador só quer comer o maná. Barganhador só quer a nuvem de cima, de dia, e de noite a coluna de fogo. Barganhador só quer beber água da rocha. Barganhador só quer vestir bem. Barganhador só quer ver o sapato crescendo no pé. Barganhador só quer o anjo levando ele no bom caminho. Ele não interessa se Deus está, se Deus não está. Ele só quer viver bem na terra. Então se é um barganhador que diria, Senhor, manda o anjo logo, vamos embora. Que não falte o pão. Barganhador está interessado no pão. Barganhador está interessado na água. Não que Deus não dê. Barganhador está interessado na proteção. Lasque se Deus está, se Deus não está, eu quero viver bem.
E nem tudo que dá certo Deus está, e nem tudo que não dá certo Deus não está. Lamai chorianda labaia. E canta lavassurianda. Manda esse anjo logo, eu quero chegar lá. Manda esse anjo logo, eu quero prosperar. Manda esse anjo logo, eu quero vitória. Eu quero bênção. Eu quero receber algo para que a minha alma esteja satisfeita. Mas ganhador ora a alma e disse: oh, minha alma, come, bebe, folga, porque tem muito para você comer, muito tempo, louco. Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Barganhador é assim, ele vai na igreja quando as coisas arrocham. Barganhador é assim, ele não gosta de Deus, ele não ama Deus. Ele quer o que Deus dá, mas não quer o Deus que dá. Lama surianda labaia. Riande canta lava surianda labaia. Barganhador ama esse que eu te digo, que eu estou visitando teu celeiro, mas ele não gosta de ser corrigido. Senhor, se tiver comida no meu celeiro, pode ser anjo. Senhor, se tiver uma porta de emprego, pode mandar anjo. Senhor, se tiver cura na minha família, pode mandar anjo. Lamanasse manahaya. Senhor, se tiver só tudo bênção, manda o anjo. Deus não é agiota. Deus não é banqueiro. Deus não é psicólogo. Deus não é descartável. Labassou, rebe astec assai, lamanda rabacanta rabaia, rica labassurianda labaia, decanta labassurianda labaia, decanta labassurianda labaia, riande canta labassúria, alamai te canta. Deus não é brinquedo. Demande canta labassurianda labaia. Deus não é bajulador para te bajular. Nemaste quebe anda labassurianda labaia. Deus não é menino. Ramande coma narassurianda labaia. Deus não pode ser enganado. Rianda labaia. Você não leva Deus do jeito que você quer. Ô Senhor, se eu fazer isso, eu vou fazer isso. Deus Deus você não compra com moeda de troca. Deus você não compra com sua presença na igreja. Deus você não compra com uma oferta. Deus você não compra com um voto. Deus você adora. Nós temos que aprender que o único relacionamento que é possível entre um ser humano e o Deus poderoso é pelo intermédio do incenso da adoração. Só pela adoração. No fim das contas, só existe você e Deus. No fim das contas, só existe eu e Deus. O último evento da terra, antes da eternidade, é um Deus sentado no trono, olhando para uma pessoa e dizendo: aparta de mim porque eu não te conheço. A sua parte é no lago de fogo que foi preparada para o diabo e seus anjos. Lá, no último evento da terra, não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não tem pais, não tem avós, não tem vizinhos, não tem pastor, não tem obreiro, não tem ninguém. É você e Deus. O fim da nossa vida é nós e Deus. O que demarca a nossa história é nós e Deus.
Aí para de inventar desculpa de igreja, de marido, de mulher, de filho, que é impedimento na tua vida. Para de inventar desculpa para não ter uma vida de comunhão com Deus. O fim da vida as pessoas existem na tua vida como auxílio físico, emocional e espiritual. Não existe desculpa diante do trono. Todo aquele que foge da presença de Deus hoje, num dia vai encontrar com a presença dele. A Bíblia diz que o céu e a terra fugirá, mas aqueles que é para estar lá vai ter que estar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, irmão, não tem desculpa para nós não termos uma comunhão com Deus. Não tem desculpa. Não tem. Senhor, mas é porque eu não. Senhor, mas é porque eu era muito ocupado para orar. Não. Senhor, é porque a vida só sabe como é que era a correria. Não sei, não. Senhor, você lembra que ninguém me ajudava? Não. Lembro disso, não. Eu lembro que você correu atrás das suas coisas. Eu lembro que você ia na igreja só para barganhar comigo. Eu lembro que você só orava quando as coisas estavam feias. Eu lembro que você me tratava como um médico que só ia atrás de mim quando estava doente. Você me tratava como um bancário, só ia atrás de mim quando as portas estavam fechadas. Eu vi. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É por isso que Deus disse, que a Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Em todo lugar. Para não ter desculpa de eu falar naquele dia, Senhor, eu não tive tempo de me ajoelhar, de falar contigo. Ontem eu estava pregando lá na igreja, lá na outra igreja, lá em cima. E eu estava falando sobre os 3 tipos de pregação que nós não queremos ouvir. E um dos tipos de pregação que nós não queremos ouvir é sobre o juízo. Nós queremos ouvir que vai ficar tudo bem na terra. Nós queremos ouvir que o nosso celeiro vai estar cheio. Aí Lucas vai dizer daquele homem que o celeiro dele estava cheio. E ele disse, folga, bebe minha alma. Ele estava pregando para a alma dele. Minha alma, tudo era dele. Meu celeiro, minha alma, come, bebe, folga. Porque tu tens para muitos dias. Ele pregando para a sua alma. E ele dizendo, meu celeiro, minha alma, meu dinheiro, meu não sei o quê, meu não sei o quê. E Deus disse assim, louco. Hoje pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem será? A presença de Deus está em que posição na tua vida? A presença de Deus, ela está em que posição na tua vida? A presença de Deus, ela faz parte da tua vida em que sentido? O que a presença de Deus está fazendo sobre ti? Você valoriza a presença de Deus? Você valoriza Deus? Você busca Deus? O que adianta os seus celeiros se encher se a sua alma está vazia? O que adianta os celeiros estar abarrotados de utensílios, de coisas, e a sua alma está vazia da presença dele? O que adianta as coisas da terra estar tudo dando certo se a tua alma está definhando no seu corpo? Se a tua alma tem sede de algo? Se a tua alma está precisando de algo?
E às vezes você não sabe nem o que está gerando esse vazio na alma. Você não sabe nem o que está gerando, por que está dessa forma. E eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. São vazios. Pessoas vazias, celeiros cheios, almas vazias. Celeiros cheios, almas vazias. Quantos estão vivendo nisso? Porque desprezam a presença de Deus. Porque despreza as coisas de Deus. Porque despreza a voz de Deus. A palavra de Deus. Eu estava falando sobre o juízo final. É uma pregação que ninguém quer ouvir. É uma pregação que ninguém gosta. Mas é a pregação necessária. E eu falava assim, é melhor você ouvir hoje sobre o juízo do que você passar por ele. O que é pior? É você ouvir falar do inferno ou você morar nele pela eternidade? Pare de buscar coisas. Busque Deus. A sua alma vai te agradecer. A tua alma vai se alegrar. A depressão vai embora. A opressão vai embora, a ansiedade vai embora, na presença do Senhor. Eu enviarei o meu anjo, ó Senhor. Eu sei que ter anjo na viagem é bom, não vou desprezar, porque foi o Senhor que fez, mas se a tua presença não for, não me faça subir daqui. Eu dependo de ter intimidade contigo. Irmão, mas que oração. Deus está me prometendo comida, bebida, está me prometendo proteção, está me prometendo a terra prometida, está me prometendo saúde, está me prometendo roupa, está me prometendo água, está me prometendo tudo. E eu estou fascinado naquilo, estou esquecendo do Deus que me prometeu. E Moisés está dizendo, tudo isso é bom, mas se a tua presença não for, eu não vou. Mesmo que seja para ficar rico, se tu não for, não vou. Mesmo que seja para prosperar, se tu não for, eu não vou. Pode enviar uma legião de anjos, mas se a tua presença não for, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho mania de orar. Porque eu tenho mania de clamar. Porque eu tenho mania de buscar. Eu não posso orar para anjo. Eu não posso orar as coisas, eu tenho que orar a ti. Então a tua presença tem que ir. Eu quero a tua presença, eu desejo a tua presença. Ei, aprenda. Eu estava desenvolvendo aqui um esboço de uma pregação sobre oração e a Bíblia me dá 3 tipos de oração que eu posso começar a orar quando eu não sei orar. A primeira é quando eu não sei orar, quando eu não tenho fé para orar. Primeiro eu vou fazer a oração do pai do lunático, qual é? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então eu começo orando assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Depois eu vou para a segunda oração, Senhor, aumenta a oração dos discípulos, aumenta a minha fé. Primeiro, ajuda-me na minha incredulidade. Segundo, aumenta a minha fé. Terceiro, a oração dos discípulos a Jesus, ensina-me a orar. Coloca incenso na minha oração. Coloca autoridade em meus lábios. Coloca unção na minha vida. Coloca, aleluia, a minha vontade de acordo com a tua vontade. Labassurianda, labacanta, rabai, ajuda-me a orar, ensina-me a orar. Aleluia, porque quando eu aprender a orar, eu não vou querer mais parar de orar. Você sabe por que às vezes eu não quero orar, não desejo orar, não tenho ânimo para orar? É porque eu não sei orar. Aleluia, aquilo que eu não sei, eu desisto logo. Então como é que eu vou continuar orando? Eu vou dizer, Senhor, ajuda-me a orar, ajuda-me a orar, ajuda-me a orar, ensina-me a orar, ensina-me a orar.
E eu vi outro anjo, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações do santo sobre o altar de ouro que está diante do trono. As orações chegam diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até Deus. Outra coisa aqui que eu aprendo. Apocalipse 8, 2. Vi 7 anjos e foram dadas 7 trombetas. Versículo 3, foi-lhe dado muito incenso. Versículo 2, foram dadas muita trombeta. Versículo 3, foi-lhe dado muito incenso. Diante do trono, Deus dá. Os anjos que estão diante do trono receberam trombetas, receberam incenso. Lá não. Lá eu recebo. Eu recebo. Eles receberam lá, diante do trono. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Irmão, a minha preocupação tem que ser chegar lá. A minha preocupação tem que ser orar até chegar lá. A minha preocupação é chegar diante do trono. Porque você não vai ver anjos pedindo, eles vão receber. E foi-lhe dado 7 trombetas, e foi-lhe dado incenso, e foi-lhe dado bênção, e foi-lhe dado cura, e foi-lhe dado libertação, e foi-lhe dado livramento, e foi-lhe dado uma porta aberta, e foi-lhe dado recompensa, e foi-lhe dado dons espirituais, e foi-lhe dado fruto do Espírito, e foi-lhe dado batismo com o Espírito Santo, e foi-lhe dado muitas coisas. Porém, aqui não tem pedido, aqui é alguém que chegou lá. Pastor, não entendi até agora. Deixa eu resumir. Deus está dizendo, você não precisa pedir, você precisa chegar lá. Você não precisa mendigar, que não adianta estar aqui, você tem que subir lá. O seu interesse tem que ser estar diante do trono, porque diante do trono é que você recebe. Quando você chega diante do trono, você recebe. Aí não ficamos preocupados em receber, sem preocupar em chegar lá. E por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque eu estou buscando chegar lá. Chegar aonde? Ao reino de Deus. Então eu me preocupo em chegar lá, eu oro para chegar lá, eu busco para chegar lá, eu chego diante de Deus, eu tenho comunhão com Deus e as boas dádivas vão ser refletidas em minha vida, mas eu tenho que me preocupar primeiro em chegar lá. Lamachi que a soria anda labaia, rebande canta lavassurianda labaia. Rianda labassurianda lavaia, rebande canta lavassurianda, porque se eu me preocupar em chegar lá, eu vou receber. Se eu me preocupar em chegar lá, as coisas demais serão acrescentadas. Aí eu fico ansioso porque eu estou precisando, estou necessitado, eu fico ansioso porque eu preciso, mas Deus está dizendo, lança diante de mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E como é que eu vou lançar diante dele a minha ansiedade? Chegando lá, indo lá, chegando diante do trono. Diante do trono. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo, aqui eu vou terminar. Estou terminando. Já está acabando o horário aqui. Hoje deu muita pouca gente, né? Mas é por causa do...
do tema, talvez. As orações dos santos chegaram diante de Deus. Ele queima o incenso com as orações e as orações chegam diante de Deus. As orações chegam como fumaça. Chegam como fumaça diante de Deus. E aqui eu vou terminar. Versículo 5, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até Deus, ao processo. O santo ora, o anjo guarda a oração e leva até Deus. O 5. E tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e terremotos. A mesma salva que é depositada o incenso, a oração, é a mesma salva que é lançada na terra. E houve voz, trovões, relâmpago e terremoto. Ou seja, ira. Isso aqui é uma gotícula da ira de Deus. É um pouquinho da ira de Deus. Oração, o mesmo incenso que guarda as orações, é o mesmo incenso, é o mesmo incensário que é lançado com ira sobre a terra. O mesmo incenso que guarda a oração, quando está vazio, ele desce em forma de ira. Entendeu? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ira, problema, destruição, terremoto, ventos, tribulação, angústias, vem sobre a vida daqueles que não enchem o seu incensário de oração. O incensário, ele é um recipiente para guardar a oração. A oração sobe, o incensário fica vazio e é lançado na terra. E por que ele é lançado na terra? Porque não tem oração. E por que não tem oração? Porque as orações que tinha subiu a Deus. E por que vai ser lançado? Porque quem orou não continuou orando para repor o seu incensário de oração. É por isso que Isaías falou para Ezequias: arruma sua casa porque você vai morrer. Ira, o incensário está vazio, vai ser lançado sobre a sua casa em forma de ira. E aí o rei saiu. O incensário estava vazio. O incensário estava vazio, ia ser lançado na vida dele, na família dele, em forma de morte. E aí ele foi para o quarto dele e orou. Quando ele começou a orar, o incenso subiu e encheu e foi colocado sobre o seu incensário. Quando o anjo olhou, o incensário de Ezequias já tinha oração, porque ele estava orando. Aí Deus mandou o profeta: fala para ele que ele não vai morrer não, vou acrescentar 15 anos. Por quê? Porque a ira da morte que ia ser derramada sobre a vida dele, porque o incensário estava vazio, agora não está mais vazio, porque ele ora. Então a sua oração, irmão, a sua vida constante de oração vai impedir que a ira de Deus seja derramada sobre a sua vida. É por isso que a sua salva de oração diante dos anjos, elas têm que estar bastante cheia, para que a ira de Deus não seja derramada sobre a sua vida, para que o incensário vazio não seja destinado em forma de ira sobre a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar, ou seja, mantenha o seu incensário cheio, mantenha o seu incensário cheio, aleluia, orando em todo
tempo, em todo momento, eu tenho que viver uma vida de oração, porque quando o meu incensário fica vazio, enquanto a minha oração vai subindo, eu tenho que estar repondo oração para que o incensário nunca fique vazio, porque quando o incensário de oração fica vazio, Deus destina a ira dele sobre a minha vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, nós vamos começar a falar sobre as 7 trombetas, tá? Os anjos já estão preparados para tocar as trombetas. Os anjos já estão preparados para tocarem as trombetas. Amém? E nós vamos estar falando sobre as 7 trombetas. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser.